Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem de saúde e que vocês ainda estejam respeitando e seguindo aquelas regrinhas básicas, não é mesmo? Lavando bem as mãos, utilizando álcool gel e usando a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo o nariz e boca. Ok? Meus amigos e minhas amigas, para variar, para continuarmos a nossa abertura de praxe, você sabe que esses QR Codes aqui ao lado, você acessa as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook da aba. Então vai lá e segue a gente. Meus amigos e minhas amigas, começamos uma nova série aqui nas videoaulas do Núcleo Audiovisual. Vamos começar a falar sobre cinema, né? Então, essa nossa série, essa nova série que vai permear por este mês de junho, é a série Grandes Momentos do Cinema. E vou trazer para vocês a evolução desse cinema, principalmente, né? Desde os primórdios, desde o comecinho e essa evolução como foi caminhando até chegar no que são os filmes hoje em dia. Né? Primeiro, precisamos entender como começou, como isso começou a se desenvolver, ok? Então, primeiro, vamos lá para trás, lá no comecinho, em 1895. Vou colocar aqui na tela a imagem de dois senhores. Esses dois senhores são os irmãos Lumière. Espera aí. Esse aqui são os irmãos Lumière. Eles são os responsáveis pelo início do cinema no mundo, ok? Eles eram filhos de um cara que trabalhava na fabricação de película, né? Aquela película para fotografia, né? Apesar deles não trabalharem com isso, né? Eles serem engenheiros, eles ajudavam o pai na fabricação e na venda dessas películas para a máquina fotográfica da época. Okay? Então, eles começaram a pesquisar, a desenvolver novos produtos ali, novas películas, e inventaram uma coisinha chamada cinematógrafo. Esse aqui, ó. Então, os irmãos Lumière, em 1895, inventaram o cinematógrafo. Essa máquina, essa caixa de madeira, ela era responsável por filmar e projetar o filme. Então, na mesma máquina, eles conseguiam fazer a captura desse filme e depois, fazendo algumas alterações ali no equipamento, projetar esse filme. E, graças a um estudo que eles fizeram nessas películas, mudando um material ou outro, eles conseguiam fazer tanto essa captação e preparar o material para a reprodução, às vezes no mesmo dia. Então, eles desenvolveram a composição química daquele filme era uma composição que registrava bastante luz e depois para o processo de fazer ao contrário, né, além de receber e enviar, né, receber outra emissão de luz ao contrário para projetar, conseguiam fazer de maneira mais rápida, né? Então no mesmo dia era possível filmar e projetar esse filme, né? Vou mostrar outra imagem onde está aberta essa máquina, olha só. A máquina por dentro era assim, então um filme era colocado na parte de cima, descia aqui, né, para essa parte de baixo, as engrenagens prendiam o filme aqui e pela manivela o operador fazia a movimentação desse filme, dessa película passando, né? E existia aqui a lente onde ia fazer a abertura, né? Então aqui a lente também tem a abertura de obturador para abrir e fechar nessa recepção de luz, nessa emissão de luz dentro do filme. Então, o operador era responsável por girar essa manivela, fazendo o filme passar. E ele tinha que fazer isso de uma maneira constante, não poderia fazer muito rápido ou muito devagar. Então, o que eles fizeram? Eles decidiram fazer com um relógio do lado, né? Então eles tinham um relógio e a cada segundo o operador tinha que dar 2 voltas. Então o operador, com o relógio do lado, ele tinha que ficar contando ali os segundos e a cada segundo tinha que ter dado 2 voltas. Ok? Então nessa constante eles chegaram
na constância de 16 frames por segundo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, às vezes não era tão perfeito isso, né? Como não existia uma máquina para fazer isso, era manual. Quando você faz algo desse tipo totalmente manual, você está sujeito a alterações de ritmo, né? Alguns errinhos ali, outro aqui. Então, em média, eram 16 frames por segundo, tanto para capturar quanto depois para operar, ok? Para projetar isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo tem o link onde aparecem os primeiros filmes dos Irmãos Lumière, ok? Os Irmãos Lumière, eles não achavam que esse produto, esse cinematógrafo, poderia ser algo rentável comercialmente. Eles não achavam que isso ia virar algo tão comercial, tão importante. Eles resolveram desenvolver esse equipamento para mostrar os produtos, né, que a família deles vendiam. Então eles desenvolveram mais para exibir os produtos que a família vendia, né, para vender isso mais fácil. Não que isso fosse se tornar o produto principal deles. Então, os irmãos Lumière começaram a fazer capturas do cotidiano, né? Eles começaram a documentar o cotidiano das pessoas daquela época de 1895. Então, eles iam para frente da estação de trem, gravavam o trem chegando, gravavam as pessoas saindo da balsa, né, que levava até certo ponto da cidade. Então, eles faziam capturas do cotidiano. Porém, bem rapidamente eles perceberam o quanto as pessoas se impressionavam vendo aquelas imagens, né? Por mais que eram imagens de baixa qualidade, as pessoas ficavam impressionadas como você conseguia ver algo que não estava ali presente naquele momento. Então já foi começando a fazer micro historinhas, né? Além de gravar o cotidiano, eles começaram a fazer micro histórias curtas. Afinal de contas, um filme desse, né? As películas que eles tinham acesso, que eles fabricavam para fazer isso, não conseguiam gravar mais do que um minuto e pouquinho de filme, né? Então, essas gravações eram gravações extremamente curtas. Depois foi se desenvolvendo material para gravações maiores. Mas, no começo, essas gravações eram de um minuto e pouquinho no máximo. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar este link onde tem alguns filmes, né? Os primeiros filmes dos Irmãos Lumière. Então eu quero que você acesse e observe, né? Então olha só, eles estão saindo da estação de trem, perceba como é rápida essa movimentação, parece que eles estão acelerados, parece que está no fast forward, né? No FF, mas não, é porque eram 16 frames por segundo. Então quando você exibe isso com um baixo frame, parece que eles estão acelerados, mas é puramente pela baixa frequência de frames que parece que eles estão acelerados. Então é interessante que você observe, o cotidiano deles, né? Como eles eram vestidos, né? Olha só, todos utilizam chapéu, as mulheres, os homens. Dificilmente você vai encontrar alguém sem um chapéu, todos com a cabeça coberta, as vestimentas longas, os homens todos de terno ali, né? Então é interessante você observar também como era a sociedade dessa época. E vamos observar como foi se desenvolvendo em tão pouco tempo essa captura. Então perceba que eles estão apenas capturando o cotidiano e depois vão existir micro-histórias, inclusive de comédia, né? Então um dos primeiros momentos de micro-história que eles vão realizar são vídeos de comédia, para ser engraçado, para as pessoas se divertirem, ok? Então analise, acesse este link e analise essa velocidade. Veja como é estranho, parece que estão todos acelerados, e isso se dá pela baixa frequência de frames. Como eu disse, são 16 frames por segundo feito à mão, ok? Depois, veja a evolução de um cotidiano capturando, né, apenas a movimentação das pessoas no cotidiano, no natural delas do dia a dia, para depois fazer micro histórias, né, micro encenações. Eu digo micro porque, como eu disse, são apenas um minuto e pouquinho de duração de cada filme desse. Então aqui você vai ter por volta de 6 filmes, né, que eles realizaram, e aí você vai perceber que depois desse cotidiano vai entrar micro historinhas, né, micro ações encenadas para divertir as pessoas em comédia, né, como forma de comédia. E também você vai reparar que o último filme eles utilizam uma técnica de
fazer aquele rebobinamento, né, de rebobinar a cena, de voltar a cena ao contrário. Então, vocês vão reparar que já naquela época foi pensado um efeito especial, né? Então, eles vão, nessa cena que eu digo, eles estão derrubando o muro e depois que eles terminam de derrubar o muro, começa a voltar tudo, né? Voltar no tempo e o muro se reconstruir naquele mesmo momento. Então, já naquela época, eles conseguiram fazer efeito especial de uma forma improvisada, claro, apenas copiando aquela cena, virando ela para ficar ao contrário, para voltar, né? Mas já existiu aquela imaginação. A cena que eu disse de comédia é essa, olha só. Está lá o jardineiro molhando aquela plantação e chega um cara por trás e para com a mangueira, né? Pisa, sai. Aí quando ele vai olhar para dentro da mangueira, ele solta e acaba molhando o jardineiro. Então perceba que daquele cotidiano que estava aparecendo já passou para encenações. Diz, opa, eu acho melhor a gente trabalhar com encenações, vamos criar micro-histórias, vamos encenar, porque o teatro já era uma coisa muito forte na época, o teatro é bem mais antigo, mas muito mais antigo, né? Então eles resolveram fazer essas encenações, né, para ilustrar o cotidiano, além do cotidiano, encenar essas comédias, ok? Então, vá aqui no link na descrição, acesse e observe como foi feito os primeiros filmes da história, ok? Na próxima aula, vou trazer mais curiosidades, então você já sabe que você deve assistir não só essa faixa etária, mas também a outra faixa etária, porque uma aula vai complementar a outra. Ok? Eu espero que você continue se cuidando, que você aproveite esse momento da nossa série Grandes Momentos do Cinema para aprender um pouquinho dessa evolução, né? E de como foi toda a história, inclusive da sociedade, porque é isso que o cinema acaba registrando. Ok? Um grande abraço, tchau!